Você acredita que uma pessoa pode ser vista como um marido perfeito e, ao mesmo tempo, esconder segredos capazes de destruir uma família inteira? É exatamente essa história de Volkan, um dos personagens mais importantes de Iludida, a nova novela turca da Record. Carismático, inteligente e bem-sucedido, ele construiu a imagem de um homem admirado por todos. Mas por trás dessa aparência existe uma personalidade cheia de conflitos, escolhas difíceis e decisões que mudam completamente o rumo da novela. Se você quer saber quem é Volkan, qual é a sua história em Iludida, por que ele divide tanto a opinião do público e qual será seu papel na nova novela turca da Record, fique comigo até o final deste vídeo. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui você acompanha tudo sobre Iludida, com resumos completos dos capítulos, curiosidades, análises, teorias, bastidores, elenco e vídeos especiais sobre cada personagem da novela. À primeira vista, Volkan parece ter uma vida invejável. Ele é um arquiteto respeitado, conquistou sucesso profissional e construiu uma família que muitos consideram perfeita. Ao lado de Asia, forma um casal admirado por amigos e conhecidos. Os dois têm um filho e vivem cercados pela imagem de estabilidade, carinho e felicidade. Mas Iludida mostra que as aparências podem enganar. Volkan é um personagem extremamente complexo. Ele não foi criado para ser apenas um vilão, também não é um herói. Na verdade, ele é alguém que toma decisões que acabam provocando consequências enormes para todas as pessoas ao seu redor. Essa é uma das razões pelas quais tantos fãs discutem esse personagem até hoje. Em alguns momentos, ele demonstra carinho, preocupação e tenta proteger as pessoas que ama. Em outros, toma atitudes impulsivas, egoístas e difíceis de justificar. Essa mistura de qualidades e defeitos faz com que o público nunca tenha uma opinião definitiva sobre ele. Ao longo da história, você provavelmente vai sentir raiva de Volkan. Depois vai tentar entender seus motivos. Mais tarde poderá até sentir pena em determinadas situações. E então novamente ficará indignado com novas decisões. Essa capacidade de despertar sentimentos tão diferentes é o que faz dele um dos personagens mais marcantes de Iludida. Outro aspecto interessante é sua personalidade. Volkan gosta de manter o controle da própria vida. Ele acredita que consegue resolver qualquer problema antes que as consequências apareçam. Mas, como acontece na vida real, nem sempre as escolhas permanecem escondidas para sempre. Pequenas decisões acabam provocando acontecimentos muito maiores do que ele imaginava. E quando isso acontece, sua vida começa a mudar de forma completamente inesperada. Ao contrário de outros personagens das novelas tradicionais, Volkan não enfrenta apenas conflitos amorosos. Ele também precisa lidar com a culpa, com a pressão das pessoas ao seu redor, com as expectativas da família e com o peso das próprias decisões. Esses conflitos tornam o personagem muito mais humano e ajudam o público a compreender que ninguém é definido apenas por um único erro ou por uma única qualidade. É justamente essa profundidade que fez milhões de pessoas pesquisarem por quem é Volkan. Volkan de Iludida, personagens de Iludida, história de Volkan e nova novela turca da Record. Mas existe outro detalhe muito importante. Toda decisão tomada por Volkan afeta diretamente a vida de Asia. E é justamente essa relação entre os dois que move praticamente toda a história da novela. O que começa como um casamento aparentemente perfeito acaba se transformando em uma sequência de acontecimentos que prende o espectador do primeiro ao último capítulo. E acredite, essa é apenas a superfície da história de Volkan. Na continuação deste vídeo, você vai descobrir por que esse personagem se tornou um dos mais comentados das novelas turcas e entender como suas escolhas influenciam o destino de praticamente todos os personagens de Iludida. Mas o que torna Volkan um personagem tão diferente dos outros não é apenas aquilo que ele faz. É a maneira como ele reage às consequências das próprias escolhas. Durante boa parte da história, Volkan acredita que consegue manter tudo sob controle. Ele tenta equilibrar a vida profissional, a família, os relacionamentos e os problemas que surgem ao seu redor. No entanto, quanto mais ele tenta esconder determinadas situações, mais difícil se torna evitar que a verdade apareça. E é justamente aí que Iludida começa a prender ainda mais o espectador.
Porque o público acompanha cada decisão de Volkan sabendo que mais cedo ou mais tarde, ela terá um preço. Essa tensão constante faz com que cada capítulo termine deixando uma enorme expectativa pelo próximo. Outro aspecto muito interessante é a relação entre Volkan e Asia. Eles não são apenas marido e mulher. Durante muitos anos foram parceiros. Construíram sonhos juntos. Enfrentaram desafios. Criaram uma família. Por isso, quando essa relação começa a ser colocada à prova, o impacto emocional é muito maior. A novela mostra que um relacionamento não se desfaz de uma hora para a outra. Existem lembranças, momentos felizes, planos para o futuro. E tudo isso torna cada decisão ainda mais difícil. É impossível assistir a história sem perceber que Volkan também enfrenta conflitos internos. Em vários momentos, ele parece dividido entre aquilo que deseja e aquilo que sabe que seria o certo. Essa luta entre razão e emoção acompanha praticamente toda a trajetória do personagem. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas discutem Volkan nas redes sociais. Enquanto alguns espectadores enxergam nele apenas um homem que tomou decisões erradas, outros acreditam que ele é um personagem extremamente humano, cheio de falhas, como qualquer pessoa. E essa divisão de opiniões mostra o quanto Iludida conseguiu construir personagens profundos. Outro detalhe importante é que Volkan se preocupa muito com a imagem que passa para as pessoas. Ele gosta de ser admirado. Quer manter a aparência de sucesso. Procura demonstrar que sua vida está sob controle. Mas aos poucos, percebe que não é possível esconder a realidade para sempre. E quando tudo começa a mudar, ele precisa enfrentar situações que jamais imaginou viver. Ao longo da novela, veremos um Volkan muito diferente daquele apresentado nos primeiros capítulos. Ele será colocado diante de escolhas extremamente difíceis. Precisará lidar com perdas, arrependimentos, conflitos familiares e momentos em que tudo parece escapar completamente do seu controle. Essas mudanças fazem com que o personagem evolua constantemente. E é justamente essa evolução que mantém o público preso à história. Outro ponto muito elogiado pelos fãs é a atuação do ator que interpreta Volkan. Com poucas palavras e muitas expressões, ele consegue transmitir dúvida, medo, insegurança, orgulho e sofrimento de maneira muito convincente. Existem cenas em que basta um olhar para o espectador entender exatamente o que o personagem está sentindo. Essa qualidade de interpretação ajuda a explicar por que Volkan se tornou um dos personagens mais comentados da novela. Não é exagero dizer que praticamente todos os acontecimentos importantes da história passam, direta ou indiretamente, pelas decisões tomadas por ele. E isso faz com que sua presença seja fundamental do primeiro ao último capítulo. Mas existe uma personagem que muda completamente sua vida. Uma mulher que altera o equilíbrio de toda a história e faz com que os acontecimentos tomem um rumo inesperado. Estamos falando de Derin. A relação entre Volkan e Derin provoca algumas das maiores reviravoltas da novela e influencia diretamente o destino de todos os personagens principais. Mas essa já é uma história que merece um vídeo exclusivo. Antes de continuar, quero saber a sua opinião. Depois de conhecer um pouco melhor Volkan, você acredita que ele é apenas um vilão ou acha que sua história é muito mais complexa do que parece? Escreva aqui nos comentários. Eu adoro ler as teorias e opiniões de vocês. E se você está gostando dessa série especial sobre os personagens de Iludida, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Na continuação deste vídeo vamos falar sobre os momentos mais marcantes da trajetória de Volkan e entender por que ele continua sendo um dos personagens mais debatidos entre os fãs de novelas turcas.